Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar dos vetores, só que dentro da abordagem algébrica. Para a gente iniciar a nossa aula, nós temos que fazer uma explanação do que seria uma base. Então, inicialmente nós vamos tratar de base no plano ou base no R2. O que seria uma base? Uma base no plano é um conjunto de dois vetores. Dentre as infinitas bases que o plano contém, ou dentro das infinitas bases do plano, as mais usuais são as bases ortonormais. O que seria uma base ortonormal? No plano, uma base ortonormal é uma base constituída de dois vetores, só que esses vetores são vetores ortogonais e unitários. Então, dentre as bases que estão contidas no plano, as bases pertencentes ao plano, todas as bases em que seus vetores, que esses dois vetores que compõem a mesma, são ortogonais entre si, formam ângulos de 90 e são unitários. O tamanho do vetor E1 é igual ao tamanho do vetor E2, que é igual a 1. Quando tem essas duas particularidades, essas bases são classificadas em bases ortonormais. Das bases ortonormais, a mais conhecida é aquela que a gente já trabalha com ela há bastante tempo, mesmo sem saber que ela é uma base ortonormal, que é a base canônica, a base que determina o nosso conhecido sistema cartesiano ortogonal. Então, essa base canônica ela é formada por dois vetores, porque é uma base, a gente está falando ela no plano ainda. Especificamente, esses vetores são os vetores I e J. Essa base canônica é uma base ortonormal. Por quê? Porque seus vetores são ortogonais e unitários, tamanho de I é igual ao tamanho de J, que é igual a 1, e I é ortogonal a J. Então, o nosso estudo de geometria analítica ele vai se desenvolver aqui dentro da base canônica. Ou seja, todos os vetores que estão escritos no plano, eles são escritos a partir da combinação linear da base. Vamos pensar que essas bases, os vetores I e J, eles estão dentro do nosso contexto há bastante tempo, mas a gente não estuda eles como base, a gente estuda, na maioria das vezes, apenas como sistema cartesiano, mas o sistema cartesiano aqui apresentado, eixo X, eixo Y, ele na verdade, ele é uma base, ele é uma base canônica, então nele são representados os dois vetores da base. Os dois vetores da base eles têm coordenadas já estabelecidas, Então esse cara aqui é o vetor I e esse cara aqui é o vetor J, de tal forma que o vetor I tem a coordenada 1 e 0 e o vetor J tem a coordenada 0 e 1. Bom, dentro da nossa base, qualquer vetor representado nesta base, ele é representado a partir da combinação linear dos vetores da base. Isso quer dizer o seguinte, que se eu tenho um vetor aqui e ele é representado aqui nesse plano, no plano onde essa base está inserida, então esse vetor, que eu vou chamar de vetor V, ele é escrito como combinação linear dos vetores I e J. Como assim? Quer dizer, ele, escrito como soma, ele é a diagonal do paralelogramo, como a gente viu anteriormente. Só que esse paralelogramo é um pouquinho além, então, um pouquinho maior que o paralelogramo determinado pelo I e J. Isso quer dizer que, em relação a I, a gente teve um número que multiplicasse por I para fazê-lo expandir, para fazê-lo aumentar o seu tamanho e chegar até aqui. Eu não sei que número é esse, eu vou chamar esse número de x.
Vetor xi, com x pertencente aos reais, é esse vetor daqui a aqui. E esse daqui até aqui é o vetor yj, né? Com y pertencente aos reais também. Então, esse vetor v, ele é escrito como combinação linear do vetor i e do vetor j. Logo, esse vetor v é escrito como ele é a soma do xi mais o yj. Isso quer dizer o seguinte, que esta é a expressão do vetor nesta base. Esta é a expressão do vetor v na base canônica, né? A gente tem uma expressão que a gente simplifica essa expressão do vetor. O nome dessa simplificação é expressão analítica do vetor. O que é a expressão analítica do vetor? É uma expressão mais simples, né? Onde eu pego apenas os coeficientes. Então, quer dizer, se aqui é xi mais yj, eu vou pegar apenas o coeficiente e denotar aqui o coeficiente aqui de i vai estar aqui como primeira do par ordenado e o coeficiente aqui de j, que é o y, vai estar como segunda posição do meu par ordenado. E essa expressão aqui, ó, é a expressão analítica desse vetor aqui. E esta expressão é a expressão normal do vetor na base canônica. O que acontece? Normalmente, quando se trabalha com o sistema cartesiano, nós não levamos tanto em consideração o i e o j e trabalhamos, né, na maioria das vezes, com a expressão analítica. O fato é, a gente pode trabalhar com a expressão analítica, não tem problema nenhum, mas a gente não deve perder de vista que essa expressão analítica é uma simplificação da expressão do vetor na base canônica. Tranquilos? Nesse caso, vamos ver os exemplos. Nós vamos representar os vetores u e v, né, no sistema cartesiano. Aqui nós temos o sistema xy e nós vamos fazer a representação desses vetores. Nota-se que o vetor u ele está escrito sobre, né, uma expressão normal, uma expressão tradicional do vetor na base canônica. E o vetor v ele já está escrito como uma expressão analítica, ou seja, uma forma simplificada. Isso aí não tem problema nenhum, a gente pode, né, trabalhar de qualquer forma, levando em consideração as especificidades de trabalhar dessa forma e dessa forma. Ou seja, quer dizer, se eu for representar o vetor u, eu sei que no i eu vou multiplicar por menos 3 o vetor i. O vetor i está aqui, né? Apesar dele estar oculto, ele está aí. Quando eu multiplico ele por menos 3, ele vem aqui, ó, no x, menos 1, menos 2, menos 3. Então, ele vem até aqui. Esse aqui é o menos 3, vezes o vetor i, mudou o sentido. E o j é o 2, então 2 para y. 1, 2, 2 de y está bem aqui. E aí, através da abscisse da ordenada, a gente, ó, quando a gente faz o risca de y paralelo, de x paralelo a y, de y paralelo a x. Então, tá aqui e tá aqui. Quando a gente representa um vetor através das suas duas expressões, esse local aqui é exatamente onde fica o ponto de extremidade do vetor, ou a cabecinha do vetor. Isso garante que a bundinha vai estar na origem do sistema cartesiano. Então, esse cara aqui é o vetor que eu estou representando através dessa expressão. Então, ele é o vetor U. Agora, a gente vai fazer a representação do vetor V. Para nós representarmos o vetor V, nós vamos considerar que eu tenho 1 em x e 2 em y. 1 em x está aqui, 2 em y continua aqui. Então, esse ponto aqui, em cima desse ponto, como a gente disse anteriormente,
fica a extremidade do vetor e a origem na origem do sistema cartesiano. Então aqui está o vetor, esse vetor é o vetor V, determinado pelas coordenadas, e esse vetor aqui é o vetor U, determinado por essas coordenadas. Tranquilos?